A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. Eu sou Isabelle Moreira e estamos começando mais uma temporada do podcast A Voz da Poesia. Por aqui, vamos poetizar e prosear à vontade. Falaremos de arte, literatura e muito mais. Vem comigo e vamos espalhar poesia. Olá, minha gente! Neste episódio de hoje, vamos conversar com Cida Pedrosa, que é poetisa, advogada, curadora literária, produtora e ativista cultural. Cida, seja bem-vinda ao nosso podcast e obrigada por externar tanto essa voz da poesia. Eu é que agradeço muito, Belinha. É uma honra estar aqui. Nós estamos juntando nossas energias sertanejas através das linhas. Não é mais do rádio, não, é da internet. Felicidade estar aqui. Ah, que bom recebê-la. Cida, você é sertaneja de Bodocó. Quais são ou quais foram os empecilhos que você enfrentou no decorrer desses anos, tanto nos anos iniciais quanto agora, do ponto de vista da sua vida artística e também da sua vida pessoal, porque você tem também, acima de tudo, uma história sertaneja de ser, uma vida severina danada, enfrentada nas duas órbitas, artística e também num conceito mais pessoal. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Mulher, eu fiz aquela coisa que todo quanto é jovem da minha época fazia, que podia, que queria estudar e que podia, né? Porque muitos queriam e não podiam, né? Eu tinha irmãos que moravam aqui em Recife e eu vim estudar em 1978, com 14 anos. Eu fui estudar num lugar muito massa, que tinha muita gente que escrevia. Mas, assim, eu tomei um choque, Belinha. Eu tomei um choque absurdo, porque você vem do interior, onde você conhece tudo. Não tinha televisão. Então, eu nunca tinha visto televisão, de uma certa forma. Então, assim, eu via as coisas, o mundo na revista. Então, assim, chegar nesse mundão que é Recife, a quantidade de mendigos na rua, isso me assustava muito. A fome me assustava, do ponto de vista de me impactar. Eu não conseguia compreender tanta miséria. Eu que vinha de um lugar que todo mundo era louco por água, eu não conseguia. Minha mãe varria o barreiro. A gente varria o barreiro para quando chovesse de novo a água ficar limpa e a gente beber. E eu não conseguia entender como é que o rio Capibaribe fedia, como é que uma água era suja. Então, assim, eu entrei muito em parafuso. Os primeiros 6 meses foi muito pirante do ponto desse choque, né? Eu dava bom dia na calçada das pessoas e as pessoas não respondiam, né? Porque no interior você sai dando bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu passava por uma pessoa no calçada, bom dia, e a pessoa não respondia. Eu achava esquisitíssimo isso, né? É tanto que até hoje eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, quando eu vou passando na calçada e tem gente. Alguns respondem, outros não. Eu não perdi o hábito, né? Então, não foi engolida por este modo recifense de não dar bom dia. Não, eu dou. Não só dou no meu prédio, como dou na rua. Eu vou andar com meu cachorro e você não faz... Tu vai dar bom dia até onde? Porque toda hora tu encontra uma pessoa. Mas eu continuo dando bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, foi muito complexo para mim. Eu também era uma garota pobre do sertão, né? Claro que eu morando com meu irmão, ele era um cara muito bacana e aí ajudou muito, porque ele acolhia, era um cara muito bacana que nos acolhia. Eu estava numa situação muito melhor do que alguns colegas meus que estavam na casa de estudantes, com muito mais dificuldade, né? Eu tive mais dificuldade quando esse meu irmão resolveu voltar para o sertão. Aí eu passei muita dificuldade. Ali pelos 20 anos, fui morar só, dividir apartamento, ganhar salário mínimo, sabe? E tudo isso construindo uma carreira literária. Isso tudo estava muito junto. Eu já com 18 anos, eu fazia direito, trabalhava o dia todo, estudava direito de noite, participava do movimento de escritores independentes, recitava no sábado na rua. Eu tenho a impressão que eu fiz uma pegada tão louca na minha vida de aceleramento que eu virei acelerada até hoje. Porque eu não era acelerada lá no Bodocó, não. Eu me acelerei em Recife. Então, assim, você quando diz uma vida severina, eu acho que os sertanejos têm essa vida severina, assim. Só de sair do torrão, do acolhimento familiar, daquele lugar conhecido, já é uma dor. E enfrentar todas essas coisas, mais complexo ainda. Mas eu também acredito que sertanejo já nasce com uma bandeirinha na mão, assim, ó. Sou da luta,
já sai do útero dizendo assim, eu estou na luta, me aguardem. Então, eu acho que a gente já nasce vencendo a dor de não ter água no sertão, então o resto a gente traça. E eu ainda tomei leite de jumenta, e isso faz diferença. Minha mãe Foi não mesmo? Como é que foi isso? Minha mãe não me deu leite porque ela teve depressão pós-parto, que a gente não sabia o que era isso. Ela secou o leite e ninguém sabia o que era isso, né? Hoje em dia a gente sabe que é depressão pós-parto, porque eu era a 15ª filha de uma família enorme, ela tinha medo de morrer e deixar uma escadinha de menino, né? Sem mãe. Então, eu nasci, mamei em Dona Rosa, uma amiga dela, que tinha parido também, só que Dona Rosa já estava lá largando o leite lá. Eu só mamei um mês. Aí tinha uma jumenta parida. Aí começaram a me dar leite de jumenta, porque lá no meu sertão, leite de jumenta, todo mundo diz que é o mais próximo do leite humano. Aí eu digo sempre, eu sou fortuna, porque eu tomei leite de jumenta. Ô, Cida, e eu já te vi falar também sobre uma figura, não sei se era de Bodocó, Zé Pedro, sobre essa influência artística, literária. Teve isso mesmo, assim, eu tô viajando dessas conversas que a gente já teve. Quem foi José Pedro? Tá viajando, não. Zé Pedro foi a figura responsável por eu escrever. Porque ele era um grande contador de histórias. Ele era um serralheiro. E quando ele ia fazer serviço lá no sítio, a gente esperava ele. Belinha, a gente esperava essa criatura como se Jesus menino fosse chegar, o circo de Solé por menino de hoje. A gente fazia fogueira porque não tinha energia lá em casa. Veio ter energia, eu tinha 12 anos. Não tinha energia, não tinha banheiro. Quando eu digo essas coisas, o povo não acredita. Mas é verdade. Não tinha banheiro, não tinha energia. E a gente esperava ele, fazia fogueira. E ele contava as mais incríveis histórias. E o bom, um monte de história que ele contava eram cordéis do Leandro Gomes de Barros, a Princesa da Pedra Fina. Eu conheci essa história por ele, depois que eu descobri que era um cordel do Leandro. Porque ele não contava em verso, Belinha. Ele aprendia a história e contava em prosa aquela história. O romance da Princesa Magalona. Eu vim descobrir depois que é um romance de cordel antigo. Ele fazia a prosa do verso, a partir do Ele pegava, entendia aquela história e, ao contrário que o povo faz verso de prosa, ele contava a prosa daquele verso. E o mais incrível, ele contava uma história chamada O Laço do Cão. Aí, mulher, eu fui para o cinema aqui em Recife, quando cheguei, ver um filme de Pasolini. Não é que quando eu entro no cinema, o nome do filme era eu não sei dizer o nome direito, não, mas era assim, Os Contos de Canterbury. Não sei se é Canterbury que diz, porque eu não sei direito esses nomes, não. Aí, quando eu estava no cinema, um dos contos era O Laço do Cão. Eu saí com os olhos arregalados. Como o cineasta mais badalado trazia na sua história do cinema uma história que eu conhecia de Bodocó. Por seu Zé Pedro. Aí eu vim entender a potência da oralidade, da história que vem além mar, contada por um, contada por outro, e vai contando, e chega em Bodocó. É isso. A oralidade é mágica. É sim, é sim, e passa da poesia, né? E é um processo realmente inverso do que, como tu fala. Geralmente é muito comum, né? Chico Pedrosa escuta um causo e transforma em poesias muito lindas. A gente tem esse hábito de fazer da prosa para poesia. Zé Pedro fez na tua vida exatamente o processo contrário. Muito bom isso. É a oralidade bebendo em várias fontes e cumprindo o seu papel social no final das contas, né? Cida, de antemão, eu deveria ter perguntado isso no início, mas me ocorreu agora. Poeta, poetisa, posso me referir aos dois? Tem alguma preferência? Não tenho preferência, já tive, queria ser poeta. Agora eu entendi que eu preciso ressignificar a palavra poetisa. Nós não passamos a ressignificar a palavra presidenta. Sim. As pessoas não queriam, eu não queria ser chamada de poetisa inicialmente, porque Cecília dizia, não, poeta não tem gêneros, porque toda vez que dizem que é poetisa, é como se a gente fosse aquela figura que ficava ali fazendo uns versos de amor. Aí eu quero dizer que bom que tiveram mulheres ancestrais nossas lá atrás, que fizeram muitos sonetos de amor, porque foi essa história todinha vivida por elas.
e que tiveram a coragem de pôr no papel seus poemas, que todos chamam hoje Água com Açúcar, eu digo não, é a poesia de resistência, porque era o que elas conseguiam fazer. O ato delas escreverem e conseguirem escrever já era um ato político. Uma mulher escreveu um poema há 200 anos atrás, era um super ato político, e elas eram chamadas de poetisas. E agora eu me sinto honrada de ser chamada de poetisa como elas. Então, eu posso ser poeta ou poetisa e me sinto confortável com os dois. Ah, então tá, tudo bem. Eu achei que eu tivesse cometido alguma gafe aqui nesse podcast de hoje. Mas então, que bom que a gente tá nesse alinhavado aqui. Eu sempre tenho perguntado isso exatamente porque nessas movimentações tem mulheres que preferem ser chamadas de poetas, outras de poetisa, e aí é sempre importante a gente deixar todo mundo à vontade para ser chamado, ser chamada como se sentir melhor representado ou representada. Então tá, poetisa, você é muito buliçosa, né? Uma mulher buliçosa danada. E há tempos que movimenta cenários que se movem, que são importantíssimos em Pernambuco, principalmente no que toca à poesia autoral e à poesia independente. Eu queria falar dessa poesia independente mesmo, dessa escrita independente, no modo de sair de alguns lugares, de sair de prateleiras de bibliotecas, de sair de prateleiras de livro, da vitrine, e ir para metrô, ir para beco, ir para viela, ir para o sítio, ir para a calçada, ir para o bar, para o boteco. Como é que é esse movimento, Cida? Como é que se deu? Porque você foi uma dessas movimenteiras buliçosas, desse movimento independente, não só da poesia, mas da literatura como um todo em Pernambuco, e que e os movimentos ficam, né? E servem para muita coisa, mas esse precisamente teve um impacto muito grande, com uma repercussão danada dentro do estádio mesmo, do estado, esse movimento independente. Me fala um pouco disso também, por favor. Belinha, eu acho que aquele momento político único, onde você estava, final da ditadura, todo mundo lutando para derrubar a ditadura, depois lutando pela redemocratização do país, nós éramos muito jovens, e nós acreditávamos, como eu acredito até hoje, de que poesia tem que ir onde o povo está. Eu ainda acredito nessa máxima. Pode ser, é um clichê. Não, para mim não é um clichê. Eu acho, de verdade, que eu vou ficar muito feliz um dia que eu conseguir passar nas praças e tiver um poeta recitando, sendo pago para recitar. Ou que tiver um artista plástico podendo exibir suas telas e tenha apoio. Então, acho que a arte tem que se ir para a rua. Tem que chegar junto. Então, a gente estava ali naquele momento da redemocratização e um monte de jovens. Tinha velhos também, e tinham coroas também. Isso é que é bacana. Quem puxava era uma juventude grande. Eu, Eduardo Martins, Raimundo de Moraes, né? Fátima Ferreira, Hector Pelizzi, Chico Espinhar, uma turma. Só que a gente acolheu vários presos políticos, a exemplo de Marcelo Mário Melo. Ele saiu da cadeia em 79. Ia recitar com a gente ali em 79, 80. Maria Celeste saiu da cadeia. Então, a gente ia para a rua, recitava, fazia o discurso público pela redemocratização, jogava nossos versos na rua. Era muito bom, porque passava gente, parava e ouvia. Quem faz arte de rua sabe o que significa. Você interage o tempo inteiro com o inusitado. Uma vez jogaram um xixi de um prédio lá que a gente estava recitando. Então, assim, tinha todo tipo de reação. A reação do aplauso, do acolhimento e a reação do estranhamento. Até porque a gente estava saindo de um momento, lutando contra um momento que não se podia nem reunir publicamente. Quanto mais um monte de artistas no meio da rua, recitando em bar, recitando em viela, em beco, recitando no metrô, recitando no ônibus, né? A gente fez um projeto chamado Poesia Circulante, que a gente subia no ônibus e recitava, subia no ônibus e recitava. Então, a gente tem essa coisa muito dessa pegada, e eu digo que o movimento de escritores independentes é a minha cidadania literária. E sabe o que eu fico mais feliz? É porque isso, depois de 88, se renovou em várias gerações subsequentes, inclusive na sua. Então, Sim. assim, não tem uma coisa de... O movimento, a pessoa já diz, é uma coisa que se move. Então, a gente ficou coroa, não faz mais isso. Se chamar, eu vou, porque quando chama, eu vou.
Chamam, eu vou. Não tenho mais coragem de puxar, mas chamando, eu vou para a rua. Então, eu estou sempre recitando em público, sempre. Essa coisa se renovou. Quando eu vejo, por exemplo, e eu acho que melhorou profundamente. Quando eu via Luna recitando na rua, fazendo performance, eu sentia claramente o quanto melhorou. Porque tem uma turma aí que recita com o corpo. Você, Luna, a queridíssima Belpuan, que já é mais nova que vocês. Aí já tem outras pessoas mais novas. Então, assim, a coisa vai. Bione já é mais nova do que Bel. Então, É verdade. então, assim, não parou nunca, tu tá entendendo? Não parou nunca. Tem sempre alguém puxando a cena, botando o bloco da poesia na rua, e eu acho isso maravilhoso. Esse movimento de vocês, de fato, repercute até hoje, com performances e performances também que vão para a rua, que bebem disso, que ocupam esse lugar, né? E é uma retomada da rua, é um símbolo de liberdade muito forte, né? Uma retomada das ruas, quando a gente o tempo todo vai num processo de industrialização e de fechamento das casas, subir muro, descer muro, a gente está ficando cada vez mais enclausurado por um monte de fator externo, fator social, fator de segurança pública, várias coisas que envolvem, e a rua vai virando cada vez menos o nosso terraço, né? Essa movimentação da rua é muito, muito bacana. E daí surgiu também, a tua produção literária, ela teve uma intensificação também nesse período do movimento, ou em outro momento ela foi mais latente e ali você estava mais como ativista, como organizadora das coisas? Porque essa organização demanda muito tempo também, né? A articulação, a produção da coisa é exaustivo e muitas vezes a gente fica com o juízo muito cheio para produzir mesmo, para se concentrar num trabalho literário. Na época do movimento, eu produzi muito. Quando eu me afastei do movimento e fui advogar em Palmares, pelo Centro de Defesa de Direitos Humanos da Diocese de Palmares, e depois pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de Palmares, eu passei um período grande sem escrever. Eu escrevi um livro, perdi esse livro. Que E eu absurdo. Por que tu perdeu isso? houve um incêndio na minha biblioteca e eu perdi o livro. E eu ficava o tempo inteiro tentando reescrever o livro. E isso foi a pior coisa, porque você não consegue reescrever um livro. Então, eu passei um período de 10 anos sem publicar, Belinha. Pode ter certeza. Eu fiquei 10 anos sem publicar. Isso não foi um incêndio criminoso, não, para a gente ir Foi, atrás. A tua foi, teoria da conspiração. A foi. pessoa que ataia um poeta, queima o livro do poeta. Isso é um símbolo de arrogância e prepotência também, né? Queimar livros, sabemos muito bem quem já fez isso. Que barbaridade esse troço. Foi acidental mesmo, incendiou. Eu ficava tentando reescrever o livro e nada, nada. Aí, neste período, eu fico 10 anos sem publicar e volto a publicar em 2000 o livro Cântaro. E nesse período eu fui escrevendo muito, muito modestamente. Um poema aqui, outro acolá. Eu acho que o ativismo da luta de trabalhadores e trabalhadoras, em um período ali, me afastou. Porque também tinha uma coisa, eu era muito ameaçada de morte em Palmares, porque eu fazia a luta contra os usineiros, contra os... Na verdade, não é contra, é pelos direitos dos trabalhadores. A gente não era contra ninguém. Né? A gente era a favor dos trabalhadores. Essa é a diferença. A gente fazia a luta a favor dos trabalhadores. Aí eu acho que nesse período eu me imbuí. Depois eu fui para Petrolina trabalhar na FETAP, com o sindicato de Petrolina e outro sindicato. E a gente conseguiu fazer uma coisa que era incrível, que foi... Eu estou muito orgulhosa. Eu sou advogada da primeira convenção coletiva de hortifruticultura do Vale de São Francisco. Aí, nesse período, eu tive muita dificuldade mesmo. Depois foi que eu me organizei e voltei a escrever. E de lá para cá, a pior coisa que acontece comigo é quando eu não escrevo, Belinha. Não há essa opção na tua vida. Não escrever não é uma opção. Não, não é não. Até gostaria que fosse. Eu dizia assim, pô, por que não passa? Mas não passa. E ao não passar, eu quero. Tá feito menino novo quando não quer entrar em banco e chora bem muito depois que tá dentro d'água, acha a melhor coisa do mundo, não quer sair. A escrita tem esse processo, né? Ô Cida, essa publicação foi em 2000, essa tua primeira que se deu, mas As Filhas de Lilith já foi bem mais para cá, né? Tua segunda obra? Não.
Eu só sei dizer se eu disser todos, viu? Mãe, quando vai dizer os filhos, não diz pro. Diz por ordem, Não diz por ordem. Para não misturar os nomes. Pronto. Eu só sei dizer por ordem, senão eu me perco todinha. Eu publiquei Resto do Fim. Depois publiquei O Cavaleiro da Epifania. Depois eu publiquei O Cântaro. O Gume, que é o 4º livro, que é um livro que eu gosto muito. Depois eu publiquei Lilith, que é o 5º livro. Depois de Lilith, eu publiquei Miúdos. Depois de Miúdos, eu publiquei o quê, meu Deus? Eu publiquei Claranã. Claranã. Foi 2015, Claranã, eu acho. Claranã. Aí, depois de Claranã, eu publiquei Gris. Depois de Gris, eu publiquei O Solo para Vialejo. Aí, depois do Solo para Vialejo, eu tenho um livro e-book que se chama Estesia. Pronto, são esses 10. E acabo de escrever um livro novo, Belinha. Vai me dar esse spoiler, essa colher de chá nesse podcast, né? Já que é a voz da poesia, essa voz da poesia do Fuxico também é legal, quando o Fuxico é literário. Acho bom. Eu acabo de escrever um livro novo. É um livro sobre a guerrilha do Araguaia, um poema único, longo, onde eu invento mais do que nunca. Eu uso poesia metrificada, texto jornalístico, poesia livre, eu invento, minha filha. Pense na poesia performance, poesia visual. Eu inventei tudo no mundo que eu aprendi na vida, eu joguei no livro. Mas eu conto essa história, que é uma história muito triste, da morte de 69 jovens guerrilheiros mortos e executados pela ditadura. Eu conto essa história. E eu escrevi em 21 dias. Minha mãe dizia que uma ninhada de galinha eram 21 dias. A galinha cobre os ovos 21 dias para os pintinhos nascerem. Eu escrevi um livro numa ninhada de galinha. Você está ouvindo o podcast A Voz da Poesia. Eu sou Isabelle Moreira e neste episódio converso com Cida Pedrosa. Ô, Cida, ainda dos teus livros, né? Desses últimos, eu acompanhei os últimos lançamentos, assim. De Claranã, bem pra cá. E As Filhas de Lilith também, eu acho que eu tive em alguns eventos. Por isso, talvez na minha memória esteja mais forte esses últimos teus. Mas você quebrou um monte de barreira na sua carreira, na sua vida pessoal, artística como um todo. E uma dessas barreiras quebradas foi conquistar um dos prêmios mais cobiçados que a gente tem, né? Que é o Prêmio Jabuti. Como é que foi esse teu processo para o Jabuti? Que eu quero esmiuçar algumas coisas em relação a ele, e a gente vai conversar, né? A princípio, esse processo do livro, a primeira pergunta para a gente já ter esse mote de entrar nessa pauta do Prêmio Jabuti. Esse livro já tinha uma expectativa muito boa literária quando ele foi lançado, porque a crítica bateu bonito mesmo, assim, todo mundo saiu de maneira muito positiva, leitores, leitoras, aquela coisa do povo que eu conversava. Então, o prêmio foi uma surpresa, mas é aquela surpresa que é justa, necessária e merecidíssimo também, porque o livro é maravilhoso. Mas quando tu fez a obra, tu esperava que fosse chegar a um degrau maior de simbolismo, principalmente, porque toda poesia é um degrau maior a partir do momento de publicação. Se uma poesia transforma a vida de alguém, ou está na boca de alguém sendo dita na rua, ela já superou esse prêmio de degrau maior. Mas nesse simbolismo palpável e tendo o reconhecimento coletivo, inclusive da mídia, tu esperava que esse livro chegasse onde chegou? Como é que foi essa história aí? Belinha, vê, eu achava que tinha escrito um livro, eu dizia, primeiro foi um livro, passei 4 anos para escrever. Diferente do outro que eu escrevi em 21 dias, este eu escrevi em 4 anos. Por quê? Porque por causa da minha falta de tempo. Então, eu trabalhava nele, sabe? Aí guardava, tinha aqueles 3 diazinhos do feriado, trabalhava um pouquinho de novo. Aí daqui a 4 meses tinha outro feriado, fui trabalhando assim. Quase ia para a reeleição. Exatamente. Então, isso me deu a oportunidade. Quando você escreve aqui um pouquinho e vai escrever de novo, você relê tudo que você escreveu e se distanciou. 30 dias, 40 dias, 3 meses. E isso lhe dá uma sintonia crítica muito grande de você ir burilando, de ir aperfeiçoando. Eu quero dizer para tu que o solo, ele é quase que milimetricamente pensado.
Ele tem toda a emoção, mas aí eu domo a emoção com a técnica. Não sei se tu está compreendendo. Sim. Vinha aquela lembrança que eu queria contar, eu contava. Depois eu domava essa emoção posta no papel, porque eu queria ser... O livro não tem um ponto, uma vírgula, uma pontuação. Mas eu queria que alguém, ao ler o texto, compreendesse. E aí você escrever sem ponto e vírgula e fazer com que um cristão leia e entenda, não é simples. Tem que estar muito claras as orações. E foi o que eu trabalhei, mesmo sendo dislexa, sem entender português de nada. Eu trabalhei milimetricamente, porque eu sei tudo de leitura, eu não sei nada de gramática. Eu sei tudo de ler. Então, eu achava que tinha escrito algo bom, de verdade, sem frescura. Sim. Eu achava que eu tinha escrito algo bom e diferente. Quando eu conversava com o Senor Ramos, meu companheiro, eu dizia diferente. Agora, eu não achava, eu tinha uma tese, ou iam gostar ou iam detestar. Não era um livro para bonzinho. Morno. Não. Quando eu botei no Jabuti, eu até achava que podia ser. Quando eu não crio muita expectativa. Quando saiu os 10 de poesia, eu achei que eu estava concorrendo. Quando saiu os 5, eu digo, eu vou ganhar. Mas eu não imaginava que ganharia livro do ano, porque poesia é a marginal das linguagens literárias. É o patinho feio da coisa, né? Sempre ganha um romance, um livro de contos, um ensaio, né? Verdade. Eu não imaginava que ia ganhar um livro de poesia. O prêmio do livro de poesia, depois dos 10, eu achava que ganhava. O prêmio grandão, eu não achava, não. Foi uma surpresa maravilhosa. Aí foi uma delícia, e uma delícia acompanhar também esse processo, né? Porque parece, com a sensação que eu tive, e que eu senti que as pessoas tinham, principalmente as outras pessoas poetas também, era que a gente tinha ganhado o prêmio. Porque foi um símbolo tão forte, ter alguém tão perto, tão próximo, e ter um livro palpável, reconhecido, recebendo um prêmio desse, que ficou a sensação de que todo mundo estava ganhando também uma fatia desse prêmio contigo. E a maneira também como a coisa girou posteriormente, tu fazia entender que, de fato, a gente também tinha ganhado. Porque todas as vezes que eu te vi se pronunciando, era uma coisa tão coerente e tão coesa, porque, deixa eu ver como é que eu falo isso. Olha, a parte artística, né, nesse mundo artístico que a gente passeia, não é muito difícil e nem muito atípico da gente encontrar a pessoa artista e a pessoa na sua vida do ser, que em algum momento há uma bifurcação dessas pessoas e em algum momento essa pessoa se apresenta uma só perante o povo, perante a sociedade, das fundamentações conceituais do que essa pessoa, da bagagem que essa pessoa carrega. E todas as vezes que eu te vi falando, ou numa entrevista, ou numa TV, ou numa rádio, alguma coisa nesse sentido, sobre o prêmio, aí era que eu me sentia representada, porque cada vez mais, em vez de tu fazer um processo que geralmente as pessoas fazem quando se vem esse reconhecimento externo, midiático, a fama, que é um processo de caminhar para fora e se distanciar, eu tive a impressão que tu ficou caminhando para dentro. Todas as vezes era uma referência nova que tu trazia de memória, da poesia, ou de Bodocó, ou do povo, ou uma oportunidade de fazer ali uma crítica literária, ou de cobrar, sabe? Eu fiquei com essa sensação. Tinha um espaçozinho na mídia maior, tu ia lá, jogava a poética, a felicidade do prêmio, e soltava uma pérola de um símbolo dessa conquista em nome das mulheres, aí em nome das nordestinas. Isso, para mim, foi me dando cada vez mais uma sensação dessa bandeira hasteada. Essa oportunidade do prêmio te deu essa amplificação de voz, Cida? Por que tu decidiu falar sobre isso? Porque foi uma impressão, mas eu ouvi você falar. Eu ouvi você falar em nome de todas nós muitas vezes. Por que essa oportunidade de falar desse prêmio e falar por todo mundo, assim, de certo modo, além da obra? Belinha, eu sou um ser coletivo por natureza. Hilda Torres, não sei se tu conhece ela, é uma atriz que eu amo muito. Que é minha atriz maravilhosa, incrível. Ela é minha filhona. Ela diz assim, Cidinha, tu não sobe num banco sem puxar outro para subir. Eu acho que quando você escreve, embora ele seja um ato solitário,
que é muito solitário o ato de escrita, mas ele é o acúmulo seu e de seus ancestrais todos. Você não chegou ali porque você é foda, Belinha. Você é o resultado de tudo que tu... Assim, uma coisa linda que eu acho no sertão, a gente reconhece os mais velhos. Quem é cantador reconhece o outro cantador. Bebe na fonte. Quem é cordelista reconhece o outro. Quem faz poesia popular reconhece o outro. Recita mais o outro do que a si mesmo. É verdade. E eu sempre fui assim, porque eu sou dessa cepa aí. Então, o solo, ele é a construção do que eu li a vida inteira. Então, todo mundo está ali. Nós tudinho. Então, essa obra é minha? Não. Essa obra é das mulheres, dos nordestinos e das nordestinas. Assim, e eu faço muita essa coisa assim, pô, uma mulher que vem da poesia marginal, e é real isso para mim. Eu vim da poesia marginal, como é que diabo eu ia imaginar? Lá na década de 80 que eu ia chegar nisso, rapaz? Então, assim, chegar não é eu, é uma trajetória de um monte de gente que chegou junto. Esse prêmio de verdade. Eu recebi a chancela, recebi o dinheiro, vou comprar um apartamento de varanda, que eu sempre sonhei na minha vida ter um apartamento de varanda. Vamos inaugurar essa varanda aí. Agora, nós vamos tomar cerveja quando tu vier no apartamento de varanda, tá? Tá, combinado. Combinado. Então, Aí, vamos comemorar novamente o Jabuti. vamos. Aí eu quero dizer que isso tudo é muito bonito para mim, para dentro, para a Bodocó ser festejada, para as mulheres ser festejadas, sabe? Para as nordestinas e nordestinos. No mais, é firula. Gostei de ganhar? Gostei. Mas minha amiga Lúcia Moura, que morreu de Covid, poeta retada, que está lá no céu dos poetas, disse assim, Cidinha, tu foi ganhar um cachezão por 40 anos de batalha. Eu acho isso maravilhoso. O cachezão. Ela disse, divide aí por 40 anos para tu ver que é pouco. Eu acho isso maravilhoso. Verdade. Divido na diária de escritora para ver quanto é que fica, né? Esse cachezão vira um cachezinho mesmo. Mas, Cida, isso dá um desdobramento tão maravilhoso, né? Para a gente, enfim, ter inclusive uma crença da força da nossa poesia mesmo, se reconhecer na outra pessoa. Eu mesmo me mostrei que sou a gota às tuas custas, né? Então, o prêmio, quando todo mundo falava, dizia, minha amiga, eu conheço demais, né? Claro, a gente faz logo o fandango. Eu amo esse sentimento de representação, porque eu faço assim com você, sabe? É uma grande recitadora, é uma recitadora, é uma poetisa retada, assim, é o orgulho que é tão bom de ter da outra e do outro, né? É uma delícia. É uma delícia esse afago que a gente vive se dando. E você já era curadora literária, enfim, você já tem essa história com a curadoria, mas eu tenho percebido, principalmente por rede social, a história dos recebidos, né? Você tem recebido um monte de livro em casa o tempo inteiro. E esse processo foi de onde, assim, que surgiu? De repente apareceu na tua casa um recebido e isso não parou mais. A tua caixa postal, a tua caixa de endereço não parou mais. De um expresso direto literário Cida Pedrosa. Isso foi muito interessante, porque assim, eu recebi, quando eu ganhei o prêmio, tem a ver com o prêmio, viu, Belinha? Eu recebi o prêmio, acho que as pessoas me perceberam acessível, e eu recebi, tipo, em 15 dias, 3 livros. Aí eu tenho um amigo que fez, e minha nora disse assim, tu devia fazer recebidos. Eu disse, o que é isso? Aí minha nora explicou assim, sogra, é porque quem é blogueiro tem um negócio de recebidos, que quando ela recebe, vai lá e diz que recebeu, aí me mostrou. E o amigo também disse, faz o recebido. E eu fiz esses 3 recebidos. Ao fazer os recebidos, comecei a receber muitos livros. Tua biblioteca só cresce desde então. Só cresce. Agora vê. O que é melhor que eu quero dividir com você? A qualidade da literatura que eu tenho recebido é muito boa. Tem pontualmente algumas coisas mais frágeis? Tem. Mas a maioria, e aí eu estou falando mais da poesia, porque não dá tempo ler a prosa. A prosa eu anuncio, mas de verdade eu tenho mais dificuldade de ler. A poesia, nem sempre eu leio o livro inteiro, mas eu leio 10, 15 poemas, certo? Aí você pega um livro e você lê 10, 15 poemas,
Você sabe se é bom. Sabe, Você você sabe. sabe se tem talento, não é? Então, assim, tem surgido na minha vida muita gente talentosa. Uma mulherada incrível. E isso eu acho maravilhoso. Ah, que bom. E teve gente que se revelou para ti nesses recebidos? Escritor, escritora que tu não conhecias? Sim, vários escritores que eu recebi, eu nunca tinha visto falar, alguns agora. Por exemplo, duas pessoas que foram para a finalista do Jabuti, a Angustone, eu não conhecia a literatura dela, e ela é potente demais. Então, eu fui conhecendo pessoas, e também eu fui criando uma rede com os conhecidos, de eu mandar meus livros, de receber, sabe? Tem conselho literário também, tem. E isso, assim, as pessoas me mandam coisinhas, eu mando coisinhas, assim. Tem uma turma que eu já conhecia que nós afinamos a troca de livros, né? E eu sempre faço recebidos com muito amor, porque eu acho que a literatura salva e a gente tem que estar pronto para esse espanto. Eu aprendi uma coisa nessa viagem que eu fiz agora para o Agreste, que é a história do olhar inaugural. Que eu quero refletir sobre isso, que é você olhar para as coisas como se estivesse vendo um pouco pela primeira vez e se apaixonar. Então, eu sempre sou uma pessoa muito pronta para o espanto e sou muito apaixonada, mas eu quero cultuar essa história do olhar inaugural para continuar me espantando, me apaixonando, acolhendo. Ah, que delícia ouvir isso. Eu fiquei pensando aqui agora mesmo, esse olhar inaugural. Seria tão bom, né, se a gente de fato encarasse aquela velha máxima, mas pouco usual que é essa, né, de enxergar o dia como mais uma chance, de poder estar se olhando de novo também, por esse reflexo. Você falou dessa viagem para o Agreste, que tem também uma vivência política. Ô, Cida, eu acho tão importante te ter representante na política, porque a gente entrou de vez em quando num discurso tão caduco, principalmente um discurso na juventude de que política é isso mesmo, de que candidato é tudo igual, de que isso é sem futuro. Esse papo chato, quando na verdade nossa vida é regida politicamente falando, de regra, de norma, de vivência, de construção, da cultura, não sob a ótica unicamente artística, mas da cultura como vivência, né? Cultura do povo, de modificação. E é tão bom ele ter como um representante. Essa arte lhe soma também nessa luta política, no seu dia a dia de agenda política, de que forma essa arte lhe impulsiona? Temos feito, né, porque eu estou vereadora, umas audiências públicas. Fizemos uma do Teatro do Circo. E as meninas do grupo Violetas da Aurora foram de palhaças. Maravilhosas. Né? E eu botei elas na tribuna. Vocês não têm ideia daquelas três na tribuna. Fazendo um número na tribuna, que é o lugar onde os vereadores falam. Então, ir para esse lugar para rever o espaço desse lugar, para lutar pela cultura, para lutar pelas mulheres. Isso é muito prazeroso, embora ao mesmo tempo seja difícil, porque você é rechaçada o tempo inteiro, o preconceito, o machismo contra você é permanente. Exemplo, eu defendo a legalização da maconha para fins medicinais e defendo legalização mesmo. Então, quando você fala disso, é uma porrada que você recebe. Quando você fala dos direitos sexuais e reprodutivos naquela Câmara, é outra porrada. O direito da mulher ter o seu corpo e seu desejo. Quando você fala da liberdade, da diversidade, da orientação sexual, da população LGBTQIA+, Ave Maria, lá vem Então, tem muitas lutas boas para se fazer e que eu levo junto minha poesia para não me amargurar. Eu recito muito em plenário. Outro dia eu cantei Geraldo Vandré antes de fazer minha intervenção. Eu recito, eu canto, porque eu tenho que me fazer acompanhar daquilo que me deixa mais calma, afetiva,
humana e próxima dos homens e de Deus. E que me deixa assim é a poesia. E para onde eu vou, eu levo ela. E estou levando ela para a Câmara de Vereadores também. Ai, é isso. É isso. É Cida Pedrosa, não é brincadeira, não. Ô, Cida, tem uma memória minha que é muito boa e que eu gosto de compartilhar. Você, de fato, é uma pessoa coletiva, é uma pessoa agregadora. Nunca tá só, em nenhum momento. Assim, recital, se é participação de recital, eu só te vejo sacolejando os braços, convidando fulano para vir, vem aqui dizer um verso, vem a cicrano dizer um verso. E, por sinal, um, uma das minhas primeiras vezes de declamação, assim. Eu já era poetisa declamadora aqui no Pajeú, já tinha a minha história com a poética e tal, mas para chegar depois do Recife, nessa parte da região metropolitana, foi por uma presepada sua, foi por uma articulação sua, naquele evento que vocês estavam com o Vozes Femininas, você, Silvana, Suzy, Moraes e Maribijo, nessa articulação, e que nós fomos fazer um recital daqui. Fomos 4 mulheres pajeuzeiras, Verônica Sobral, Mariana Teles, Monique D'Angelo e eu, e a gente se juntou nessa força, nessa soma, e foi uma coisa muito bonita e muito impactante, porque pela primeira vez a gente estava tendo, primeiro ver um recital estrutural daquela maneira, porque o Vozes Femininas era algo muito, muito forte, muito bonito, muito potente, né, também, porque, enfim, são 4 mulheres incríveis, cada qual na sua unidade, então coletivamente esse projeto não poderia sair diferente. E, ao mesmo tempo, a gente tendo o mesmo tratamento. Porque, muitas vezes, aqui, a poesia, mesmo sendo uma bandeira do Pajeú, a gente é colocada como sendo artista da terra, artista local, e isso nunca é para ser positivo. Isso é para diminuir o cachê, para ir para o palco pior, em termos de estrutura técnica, para não ter um cubo de retorno, para não ter um microfone adequado. É sempre dessa maneira. E quando a gente chegou, foi uma recepção tão bonita, um evento lindo, um público delicioso, enfim, foi uma entrega tão forte. E isso foi a partir disso, né? Você também estava na pesquisa do livro também, na organização do Rio que Não Passa, que já era esse passeio também poético por várias regiões e que contemplou o Pajeú com um monte de gente nesse livro. Então, você não é uma pessoa que anda só de fato, mas eu estou trazendo esta memória para este podcast e dizendo exatamente isso, que é uma coisa que eu falo, porque é preciso que a gente tenha também esse reconhecimento do ninguém chega sozinho. Então, todas as vezes hoje, Cida, que eu volto, que eu retorno para um palco de Recife, que eu pude lançar o meu livro Cantadores na Bienal, que eu sou bem recebida, que eu tenho já um público bacana que me encontra e que contempla e que compartilha essa poesia, saiba que neste momento tem de Cida Pedrosa ali, porque aquela primeira porteira precisou ser aberta. Tem de você, tem do Vozes Femininas, tem de Mari, tem de Suzy, tem de Silvana, tem de quem nos abriu a porta daquele momento. Porque a gente poderia ter ficado unicamente no plano lá atrás de uma concorrência literária, por exemplo, que é algo bobo, inexistente. Mas não foi isso que aconteceu, a história foi contada de maneira diferente. Então, não é uma pergunta, é uma colocação de memória, não é uma pergunta, não é exatamente um depoimento de gratidão por mim, pelo Pajeú, porque naquele momento que vocês bateram palma para a poesia da gente, vocês estavam dizendo que era tudo bem também a nossa poética abraçar com a parte de vocês, que era tudo bem também a gente fazer poesia metrificada junto de poesia livre e de abrir outros espaços. Depois disso, fizemos altas coisas, altos projetos, recitais, participei de eventos que você pôde recitar, enfim, coisas muito lindas e construir amigos. Mas é isso, é um depoimento pessoal e que hoje eu passo dos meus 10 anos, são 13 anos, eu acho 14 quase, de poesia, né, mas um pouquinho menos de que eu me identifiquei mesmo e disse, é isso que eu quero para a minha vida. Então, um muito obrigada, viu, amor? Obrigada mesmo por esse espaço concedido lá atrás, que reverbera até hoje em cada caminhada. Eu te amo, Belinha. O espaço já era de vocês, pode ter certeza. Artistas potente demais, lindo. Aquilo foi lindo, viu? Aquilo foi um momento ímpar para nós também. Quero lhe dizer que nós ficamos receosos de saber como é que iríamos acolher poetisas tão potentes e que a gente pudesse reverberar juntas, assim. Vocês deviam estar ansiosas e nós também. E foi lindo, viu? Foi muito lindo. É o olhar inaugural, Beli. É o olhar inaugural, sim. Eu só gostaria de recitar um poema. Por favor. Escolhe um poema bem bonito para deixar esse podcast ainda mais lindo.
Eu vou ler um poema que é feito para Alberto da Cunha Mello, um homem que amava o Pajeú. Ele já está no céu dos poetas, mas ele era muito amigo de Louro, muito amigo de Jó, e amava a poesia metrificada do Pajeú, porque ele também sabia fazer poesia metrificada muito bem. Ladainha para Alberto da Cunha Mello. Para a alma do poeta que se foi, eu rogo ao poema que compõe o silêncio. Para a alma do sertanejo que se foi, eu rogo ao poema que se empalhe em chuva. Para a alma da criança que se foi, eu rogo ao poema que confeite a vida. Para a alma da negra que se foi, eu rogo ao poema que se emplume em pássaro. Para a alma do pobre que se foi, eu rogo ao poema que petrifique o pão. Para a alma do revolucionário que se foi, eu rogo ao poema que ampute o sonho. Para a alma do músico que se foi, eu rogo ao poema que dedilhe o chão. Para a alma do filho que se foi, eu rogo ao poema que psicografe a falta. Para a alma do palhaço que se foi, eu rogo ao poema que reinvente a cor. Para a alma da mulher que se foi, eu rogo ao poema que alcance as asas. Para a alma do poema que se foi, eu rogo a poesia que borde os sentidos. Para a alma do verso que se foi, eu rogo a palavra que se parta em várias. Para a alma da palavra que se foi, eu rogo ao poeta que se ajoelhe e crie. Cida Pedrosa, no podcast A Voz da Poesia. Cida, obrigada mais uma vez por estar com a gente nesse podcast, por ter aceitado o convite, por ter tirado uma brechinha na sua agenda que é muito turbulenta. Obrigada por estar com a gente no podcast, na vida e nessa movimentação eterna que você faz, alargando cada vez mais a voz da poesia. Obrigada, digo eu, Belinha. Beijo e vida longa ao podcast Voz da Poesia. O nosso podcast fica por aqui, mas aguardem que no próximo episódio vamos ecoar ainda mais a voz da poesia e fiquemos com a poesia da vez. Magia de amores. O mistério dos amores faz revelação estranha, mostra a face tão medonha, rima perfeita pras dores. À noite a falta é mortal e um silêncio sepulcral rompe a voz da consciência que chora e reflete só ao prever que resta o pó do que já foi existência. Menos dia por mais dia, tudo fica diferente. É como se de repente voltasse a ter alegria, que chega e vai de passagem, como quem vem de viagem, mas nem espera um agrado. Daí um pranto maldito relembra um verso proscrito do que já foi no passado. Não existe um só culpado para o que nos acontece. É que esta vida parece com um picadeiro animado, porém nem tudo é perfeito. De perto vê-se o defeito da magia se esvaindo, depois do sumo é bagaço. Quem se casa com um palhaço nem sempre acorda sorrindo. Tudo é truque e ilusão, tudo é sonho e fantasia, tudo termina em poesia para servir de inspiração. Mas para valer a vida, ela tem que ser vivida cada hora intensamente. E quando passar a dor, encontrar um novo amor e começar novamente. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia.